Oi, gente, meu nome é Camis Comin e esse é mais um episódio dessa série que tem essa vinheta feia. Avaliando o último livro que eu li, já vou avisando que eu sou aquele tipo insuportável de pessoa que só lê livro que tem cara de indicação de faculdade. E o livro dessa vez é o Branding de Perto, do Galileu Nogueira. Eu já acompanho o Galileu fazia um bom tempo no Instagram, nunca consumi nenhum curso dele, nem nenhum outro produto que ele já tenha vendido, então a primeira coisa que eu tive contato com o conteúdo pago dele é realmente o livro. E ler esse livro pra mim foi uma experiência muito específica, porque eu comprei ele junto, assim, mesma compra, do Crie Marcas com Alma, que caso você acompanhe os conteúdos aqui do canal, você já viu que eu já soltei o review dele, e eu tive muitas críticas pra fazer, porque é da visão de um empreendedor. Na verdade, depois eu descobri até que ele tem uma agência, mas quando você lê o livro, fica muito nítido que você tá vendo um empreendedor falando com o empreendedor, um empresário falando pra outro empresário, e enfim, todos os outros pontos das críticas vocês conseguem ver ali diretamente no vídeo. Mas a questão é, depois de ler o Crie Marcas com Alma e você entender que apesar de ser um livro útil pra um certo grupo de pessoas, tem vários pontos ali que não fazem sentido, e aí você começa a sua próxima leitura, e aí você chega nesse livro aqui, tudo bem que ele é mais grosso, ele tem 283 páginas, e eu não vou lembrar exatamente quantas páginas tem o Crie Marcas com Alma, mas eu deixo ele aqui na tela pra vocês. Então é claro que seria um livro mais aprofundado, mas a questão é que não é só a quantidade de páginas, tá? Eu também já quero deixar nítido que esse vídeo não é uma comparação entre os dois. Esse não é o intuito, o objetivo desse vídeo, mas é legal falar sobre isso porque é muito importante na hora que a gente tá fazendo uma leitura que é pra agregar em algo da sua vida profissional, que é pra aprofundar os seus conhecimentos em alguma coisa, que a gente leia livros que são de especialistas naquele assunto em específico do que ele está falando. Então, com um outro livro, você vê uma abordagem da criação de marcas de forma muito geral, falando de vários pontos, focando muito em uma história, em um case que deu certo, um case específico, e quais foram as boas práticas inteiras para aquele case, quando a gente pega um livro desse, que é de alguém ultra especialista em branding, e ele traz diversos cases, diversas situações, diversas circunstâncias que estavam acontecendo e o que aquilo impactou uma decisão. É um peso, eu acredito que o abismo de diferença de um livro para o outro é tão gigantesco que não teria como eu não mencionar para vocês em algum momento do vídeo o quão mais aprofundado e mais completo e mais rico como um todo esse livro é. Então, se por um acaso você é alguém que se interessa por branding ou você tá aprendendo sobre, ou qualquer coisa que você esteja buscando algo muito aprofundado, e aí na hora que você tá pesquisando lá na Amazon, aparece o Crie Marcas com Alma, se por um acaso for pra você escolher entre um livro e outra, não tenho nem o que falar, tá? Você vai nesse e conforme esse vídeo for acontecendo, você vai entender muito bem todos os motivos do porquê que eu indico isso aqui absurdamente. E assim, eu tô falando da perspectiva de alguém que já leu o livro completo, porém, primeiras páginas do livro ele já tinha me ganhado muito, tá? Porque é muito perceptível o cuidado, o carinho que teve pra cada mínimo detalhe do livro ser escrito, tá? Porque o livro não é uma lista aleatória de ideias, não é uma lista de boas práticas, não tá só te jogando informação. Ele é um livro que realmente constrói pensamento na sua cabeça. Você vai passo a passo ali, agregando informações valiosas até que você chegue no final do livro e sinta que aquele pensamento realmente foi construído, que aquilo agregou algo realmente pro seu conhecimento, para aquilo que você sabe do tema. Então, tudo que o livro traz, ele contextualiza, ele dá exemplo, ele traz um case, ele traduz termo quando precisa, ele é extremamente completo e você sente realmente esse cuidado em cada ponto. Uma das coisas que eu mais gostei no livro é que ele não trata branding como uma coisa simples demais. Ele não coloca num lugar de vai lá sozinho e faz. Então ele te explica de forma simples o bastante para que você consiga absorver aquela informação, mas não é algo que você entende que tipo assim, tá, acabei de ler esse parágrafo, vou ali fazer e vai ser sucesso na hora imediatamente, já sou especialista no assunto também, entendeu? Então tem um cuidado com a forma como as coisas são colocadas. E de novo, quem assistiu o meu review sobre o Crie Marcas com Alma vai entender o impacto do que eu vou falar agora. Tem uma separação muito bem feita do o que você, como empresário, como dono
da sua empresa precisa saber e qual é a sua responsabilidade no processo. E a partir daqui, então o seu trabalho vai daqui até aqui, daqui para lá é um profissional da área. Isso é muito bem separado, não dando aquela impressão de isso aqui é muito fácil e você, como dono da empresa, você vai fazer sozinho depois que você ler esse livro, tá? Maravilhoso. E tem um ponto que eu tenho que destacar sobre o livro que eu gostei muito, é que logo no começo do livro, ele tem um teste, que é para você entender antes de você consumir todo o conteúdo do livro, o quanto que você já entende de branding. Inclusive, fiquei extremamente feliz porque a minha pontuação foi extremamente alta. Então, é claro que eu sei que eu trabalho com isso, mas quando você tem a validação a mais ali, é muito legal. Então, só quis registrar aqui que eu fiquei muito feliz que a minha pontuação foi extremamente alta. Mas eu boto a minha mão no fogo pra falar que se você não entende nada do assunto, você é realmente muito iniciante e você se interessa pelo tema ou você tá começando a estudar sobre o tema, mas não tem uma base, não tem realmente conhecimentos ainda sobre, você vai conseguir absorver todo o conteúdo do livro. Justamente pelo quanto toda a explicação e todo o conteúdo é bem construído. Ah, e tem um ponto que eu preciso falar sobre isso. Já me ocorreu várias vezes, eu tenho certeza que eu não sou a única, de esse padrão que a gente foi construindo, infelizmente, nas redes sociais nos últimos anos, que é de alguém entregar algo pra você que ou é gratuito ou tem um preço mais baixo, e aí você pensa que aquela informação vai ser completa, mas na verdade a pessoa tá usando aquilo como isca pra fazer você entender ou achar que precisa, né, no caso, do conteúdo pago mais caro. Então, eu peguei um ranço muito grande dessa prática, por isso que tenho certeza, de novo, que eu não sou a única. Quando eu vejo alguém falando, eu vou fazer uma aula totalmente gratuita no dia X, onde eu vou te ensinar tudo sobre blá blá blá. Eu já sei que não é tudo sobre, eu já sei que vai ser uma super introdução arrastada e depois a pessoa vai tentar vender um curso. Então, eu tenho realmente um ranço muito grande desse tipo de prática, desse tipo de estratégia, digamos assim. E me incomoda quando eu percebo pessoas, hoje em dia, depois de tantos anos, vendo não só eu, mas muitas outras pessoas cansadas desse tipo de coisa, que ainda usa isso. Eu nunca tinha visto isso acontecer, mas esse livro, ele consegue mencionar a própria história dele como profissional, então você entende a jornada dele, você entende os cases que ele trabalhou, que ele contribuiu, e você cria uma vontade de consumir o curso dele, assistir o podcast, ouvir o podcast dele, todos os episódios, inclusive, quando eu terminei de ler o livro, eu fui meio que maratonar os episódios do podcast, mas você sente que é uma vontade genuína sua. Não foi algo que ele forçou em você ou que ele ficou falando durante o livro de uma forma chata, pra você ficar, tá, entendi, o livro é só uma introdução e se eu quiser saber mais do assunto, eu preciso ouvir o seu podcast, eu preciso comprar o seu curso. Não, o livro é completo, gente, ele é realmente completo, e aí você se encanta tanto pelo trabalho do Galileu que você fica pensando, eu quero e eu tenho a vontade de me aproximar do trabalho dele, de valorizar mais o trabalho dele, de fazer o curso, seja presencial ou seja online, de ouvir o podcast, de saber mais dos pensamentos dele e da visão dele sobre o branding. Então, tipo, de verdade, não é algo que você precisa do podcast e do curso pra você ter a informação completa. O livro é completo, mas ele te cria essa vontade genuína de se aprofundar só porque é tão bom que você quer mais, digamos assim. Dá pra vocês verem aqui, né, que eu deixo as anotações que eu fiz pra não esquecer de falar de nenhum ponto. E esse ponto, pra mim, é quase assim, eu poderia não falar de nenhum outro, mas esse aqui eu preciso falar. Porque é um cuidado tão grande. Ele fala muito sobre o cuidado com o contexto, reforçando em vários momentos o quanto o Brasil é grande. Porque o que acontece em São Paulo não necessariamente acontece no estado do Nordeste. Eu tô lendo exatamente a anotação que eu fiz, tá? Não dá pra olhar pro mercado, comportamento e cultura como se todo mundo vivesse a mesma realidade. Então isso é tão importante, porque principalmente, de novo, mostrando o quanto o livro não é raso, muitas vezes a gente recebe um conteúdo onde alguém tá te ensinando alguma coisa como se aquilo fosse uma regra. Ou você faz exatamente desse jeito aqui, ou você tá errado. Quando, na verdade, na maioria das coisas que a gente tá fazendo, quando a gente tá criando uma marca, quando a gente tá falando de gestão de
redes sociais, quando a gente tá falando de marketing como um todo, qual que é o contexto daquilo? Não tem como você olhar para o mercado e falar o que que os meus concorrentes estão fazendo, o que que a Netflix fez de ação que ela vendeu milhões, olha o que que a Coca-Cola tá usando de estratégia de marketing agora. Porque se você não analisar o contexto, você vai ficar o tempo inteiro olhando pra fora, se comparando, vendo que pessoas que têm mais equipe, mais dinheiro, mais tempo de empresa, mais reconhecimento de mercado que você, e você vai achar que é só você pegar uma receitinha e aplicar e aquilo vai te trazer um resultado gigantesco. E aí, muitas vezes, quando esse resultado não vem, porque ele não vai vir, você vai culpar os seus funcionários, você vai achar que o social media que você contratou não presta, ou qualquer coisa assim, quando na verdade é você que tá olhando pro lugar errado, sabe? Você pode e deve olhar a concorrência, mas é a concorrência dentro do seu contexto, sabe? Você tem que olhar pra dentro também, qual que é a sua realidade, o que que você consegue fazer dentro das suas condições, sabe? Até das limitações que você tem. Então, enfim, acho essa parte de ficar reforçando o tempo inteiro sobre esses pontos do quanto o Brasil é grande e de você analisar o contexto sempre maravilhoso. E vocês podem perceber que basicamente tudo que eu tô elogiando se resume ao que eu falei lá no começo. É um livro escrito com muito cuidado. Que até mesmo em um ponto do livro onde ele traz literalmente uma lista detalhada de um processo específico, de como que você deveria fazer aquele processo, ele ainda assim reforça a diferença de você tentar fazer aquilo sozinho, sendo que você não é especialista, e a diferença que aquele processo vai ter quando você contratar uma pessoa, uma agência, uma empresa especializada naquele assunto. Então, o resumo do livro, que eu acredito que a grande riqueza dele, o grande tesouro dele, tá no cuidado que ele tem para cada palavra que tá escrita nele. Então é isso, pra mim esse livro, Branding de Perto, ele é um livro muito forte. Ele é acessível, mas ele não é raso. Ele é didático, mas ele não trata o leitor como um bobo, sabe? Então ele tem uma responsabilidade muito grande no que tá sendo falado. E ele fala de tudo com uma responsabilidade tão grande que, mesmo que eu não fosse alguém que já conhecia o Galileu antes, eu pegaria uma credibilidade, uma confiança no trabalho dele instantânea depois de ler as primeiras páginas do livro. Então é claro que eu indico muito ele, não só para quem quer se aprofundar em branding especificamente, mas para qualquer profissional da área de comunicação, para qualquer empreendedor, empresário que seja, para entender até onde é a sua responsabilidade e até onde sai da sua alçada, digamos assim, você precisa de um profissional e qual que é o papel também, a responsabilidade daquele profissional para você também não jogar uma carga em cima dele que não é dele. Então, como nota final, nem preciso falar, né? Eu acho que 10 de 10 ainda é uma nota pequena para esse livro. É 25 de 10. Ele é maravilhoso. Ele é um livro que literalmente te dá orgulho de saber que tanta gente na internet que só fala as coisas baseado em um vídeo de 30 segundos que ela assistiu e agora ela se acha especialista, ainda existem profissionais desse nível criando realmente conteúdo e criando cursos que você acredita que aquilo realmente vai trazer uma transformação real na sua vida. É isso, gente, não tenho, ou até teria mais coisas boas pra falar, mas eu acho que eu já falei o suficiente. Então é isso e até a próxima.